Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos trazer hoje uma reflexão a respeito do grande desafio de sermos cristãos no tempo de hoje. Vamos ler um texto que está em João 12, 25 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor, por sua graça e misericórdia, tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Rogamos a ti, Senhor, que o Senhor continue segurando as nossas mãos, firmando os nossos pés no caminho, não permitindo que nada nos desvie do teu santo e reto caminho. Que a tua graça nos assista continuamente. Que aqueles que se afastaram do caminho sejam trazidos de volta. E do jeito que o Senhor fizer, nós vamos dizer amém e glorificar o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como foi dito no início, gostaria hoje de trazer para vocês a consciência da natureza sacrificial do servir e seguir ao Cristo, sobretudo em nosso tempo, quando aquela filosofia seguida pelos gregos, o hedonismo, tem estado tão em alta, tragicamente, até no meio daqueles que se dizem cristãos. Este versículo está exatamente no contexto que fala do episódio em que alguns gregos queriam ver Jesus. André e Filipe, discípulos do Senhor, vão comunicar a ele do desejo dos gregos de vê-lo. Jesus responde de um modo que, ao olharmos grosseiramente, parece que o Senhor não entendeu o recado. Na verdade, ele entendeu, e muito bem, o verdadeiro intento do coração daqueles gregos e de tantos outros, até mesmo dentre os gentios. Não é sem razão que justo aqui ele fale tão pormenorizadamente a respeito da sua própria morte e do desafio que teriam que enfrentar aqueles que queriam segui-lo. Isso continua acontecendo nos nossos dias, no nosso tempo. Tenho visto com pesar, com luto, o afastamento de muitos que até certo ponto, como diz a letra do velho hino, muitos que corriam bem do Senhor, longe agora estão, por buscarem os prazeres, a satisfação das inclinações da própria carne. Aquele que foi encontrado, alcançado pela misericórdia de Deus, precisa mudar muito para voltar ao projeto original de Deus. Há muitas paredes rebocadas, paredes tortas, rebocadas com reboco mal feito, quando parede torta precisa ser demolida e refeita dentro do prumo de Deus.
Senhor Ele possa ministrar essa palavra aos nossos corações. Eu não tenho a menor capacidade de persuadi-los a receber e acatar esta palavra, mas conto com a assistência do Santo Espírito, que Ele possa ir em cada coração daqueles que estão ouvindo esta palavra e testificá-la, trazendo genuína transformação. E se preciso, que haja demolição, para que um novo edifício seja levantado segundo, repito, o projeto original de Deus. O texto nos leva a 3 verdades irrefutáveis. Primeira, servir e seguir andam juntos, não dá para dissociá-los. Seguir implica em sacrifício. Servir, em terceiro lugar, servir implica em abdicar da própria vida, se for preciso. O Senhor precisa ser priorizado nas vidas daqueles que se dizem cristãos, sobretudo em nosso tempo, repito. E eu queria trazer algumas reflexões a respeito desse assunto tão difícil, de tão difícil entendimento, sobretudo, repito, num tempo em que as pessoas buscam o prazer pelo prazer. O contexto todo vai do versículo 20 até o 36, eu sugiro que vocês leiam todo o texto. O texto é rico e profundo. Só aqueles que têm olhos espirituais perceberão a profundidade do ensino trazido aqui. Seguir a Cristo implica em sacrifício da própria vida, se for preciso. O Dr. Russell Shedd, em seu comentário deste versículo, ele diz o seguinte: cada discípulo de Jesus deve ser outro grão de trigo pronto a dar a sua própria vida pela expansão do Evangelho. Uma atitude sacrificial que contrasta frontalmente com a filosofia hedonista dos gregos da busca incessante do prazer pelo prazer. Jesus diz aqui logo nos versículos anteriores: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Peço perdão aos irmãos pelos estralos que o nosso equipamento aqui com defeito tem dado, mas enfim, vamos seguir na força do Senhor. Em segundo lugar, Jesus reforça seu ensino sobre essa questão no Evangelho segundo Mateus. É um texto longo, mas eu vou tentar lê-lo todo, se o equipamento deixar. Mateus 16, de 21 a 26, diz o seguinte: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa, não cogita das coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma?
A pergunta aqui é: será que todo esse arrazoado de Jesus não serviu para afugentar aqueles que queriam vê-lo? Outro dia li uma outra frase notável de C.S. Lewis a esse respeito, onde ele diz: se alguém procura uma religião que o deixe confortável, certamente não é o cristianismo. Uma grande e irrefutável verdade: as ovelhas do Senhor são marcadas nas orelhas e nas patas, elas o ouvem e o seguem, disse o reformador Lutero. A despeito de todo e qualquer sacrifício, os que são de Deus querem Deus, buscam a Deus, se entregam a Deus. O cristianismo contemporâneo, no entanto, tem vendido uma imagem absolutamente oposta. Tudo se promete em troca de adeptos: riqueza, poder, saúde, uma vida prazerosa. Por isso é tão difícil encontrar aqueles que verdadeiramente queiram seguir e servir, mesmo sacrificialmente. Os versículos 34 a 36 do contexto dizem: replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se dele. Segundo alguns estudiosos das Escrituras e comentaristas delas, aqui nesse ponto encerra-se o ministério público de Jesus. Daqui para frente, ele passa a ministrar reservadamente aos seus discípulos. Muitos líderes têm apostado na ideia da postura de sucesso. Todos muito bem vestidos, com suas roupas de grifes, dirigindo seus carrões importados, ostentando suas joias, até se endividam para alcançar tais status. Uma busca frenética do prazer pelo prazer. Seria essa uma ressurreição do hedonismo? Eu acredito que sim. E para convencer seus ouvintes, fazem longas orações com suas vozes cuidadosamente impostadas dentro das regras da oratória. E até gestos cuidadosamente pensados dentro das regras de PNL, Programação Neurolinguística. Há uma diferença abissal entre unção e persuasão. A primeira, só os que estão cheios de Deus possuem. Quanto à segunda, é usada pelos caçadores de almas, sempre apostos. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que sejamos criteriosos, que aprendamos a observar com olhos espirituais determinadas posturas, determinadas doutrinas que têm sido forjadas dentro de muitas comunidades ditas cristãs para atrair adeptos. O que tudo isto nos ensina? O que é que esse breve arrazoado nos ensina hoje? Primeira coisa, precisamos anunciar o Cristo, sim, em tempo e fora de tempo. Se preciso, com palavras. Contudo, só os que tiverem olhos e ouvidos espirituais serão tocados e perceberão. Segundo lugar, nenhum esforço humano pode contribuir para isto. Essa obra é de Deus. Não é para quem quer ou para quem corre.
mas para aqueles dos quais Deus se compadece. Tudo vem dele, é para ele e acontece por meio dele, para a glória exclusiva do Senhor, não de homens. E por último, crer no Senhor, segui-lo e servi-lo, implica em sacrifício, e só os que são eficazmente chamados serão também eficazmente habilitados para tal. Que o Senhor, Ele aplique essa pequena porção da palavra aos corações. Em tudo que eu sou absolutamente deficiente, o Senhor entre e nos capacite, abrindo olhos e ouvidos espirituais, de modo que nós entendamos e busquemos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por absolutamente tudo. E particularmente te agradeço por me sustentares de pé, apesar de todos os pesares pelos quais tenho passado e experimentado. Que a tua graça, Senhor, continue nos sustentando, me sustentando, enquanto o Senhor for servido, me conservar com vida nesta terra. Visita todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, entra com a providência naquilo que eles tão sofregamente têm buscado da tua parte, e que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém.